Olá, alunos. Boa tarde a todos. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já foi resolvido. Ainda estamos começando agora mais uma aula de História com o 7º ano. Nossa aula número 2. Antes de começar a minha aula, quero fazer os agradecimentos a todos os alunos que estão assistindo a nossa aula, nossos colegas professores, pais e alunos, mães, tios que estiverem assistindo nossas aulas. A gente agradece. A gente isso é um grande prestígio. Prestigiar o professor da nossa rede municipal de educação, município de São Caetano, ok? Então vamos lá, sem mais conversa, vamos à nossa aula de hoje, 7º ano. A gente vai estudar hoje o nosso absolutismo monárquico, tá? É o assunto, o tema da nossa aula de hoje. Como vocês podem ver na tela, o Palácio de Versalhes, né, construído pelo rei Luís XIV, é um do poder que os reis absolutistas possuíam naquela época. Tá? Então a nossa aula de hoje ela é riquíssima. Vamos procurar, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples, com calma, para que vocês com clareza possam entender o que significou o absolutismo monárquico. Ok? Ainda olhando para essa fotografia, vocês podem ver à direita a imagem do rei Luís XIV, o rei que foi apelidado de o Rei Sol. Ele adotou como seu símbolo, né, o sol. Ele dizia Laissez-moi, laissez-moi, em francês, né? Eu sou o poder, eu sou a lei. Então era assim que Luís XIV, como outros reis, se definiu. Então, vamos ver. Inicialmente, temos ali um conceito formado, né? Esse é o meu conceito. Absolutismo monárquico, século XVI ao XVIII. Bem, o meu conceito, o conceito de Vladimir, está lá. Significou ou significa a total concentração de poderes nas mãos dos reis europeus. Os principais estados absolutistas da Europa foram França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Bem, alguém poderia me perguntar o seguinte: mas professor, como é que esses reis adquiriram tantos poderes em suas mãos? Então, eu vou responder para vocês. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, com o fim da Guerra dos 100 Anos, as cruzadas, Guerra de 100 Anos, peste negras, foram todos fatores que contribuíram para que os nobres naquela época fossem ficando empobrecidos. Tiveram que investir tudo nessas batalhas, nessas guerras, e quando chegou o final da Idade Média, que chegou o novo pensamento, a modernidade, surgiu o movimento dos humanistas, que vimos na aula passada, o Renascimento, né? Aí surge a formação do Estado moderno. Neste momento, a igreja é enfraquecida. Quem que vai assumir o papel agora de poder? Os reis. Eles vão adquirindo cada vez mais poderes em suas mãos. Vão concentrando esses poderes, riquezas, cobrando mais impostos. E aí, seu poder aumentando a cada vez mais. Então, nesse meio tempo, nesses países, os reis reinavam e governavam de formas absolutistas, de formas absolutas. É como diz o seguinte, voltando um pouquinho, na Idade Média existia um rei, mas o rei era somente de fato e não de direito. Agora, na Idade Moderna, século XVI, início do século XVI, o rei, com todos os poderes, adquirido,
o rei passa a ser absoluto. Ele reina, ele diz, eu sou o rei, eu reino e governo. Ele deixa de ser somente um rei de fato. Ele agora é de fato e de direito. Então, o absolutismo foi, na verdade, isso. Essa concentração total, né, de poderes que esses reis adquiriram. Homens como segundo, o Marquês de Pombal lá em Portugal. Tivemos na Inglaterra José I, José II. Tivemos lá na França o Luís XIII, o pai de Luís XIV, que foi um rei absolutista também. Mas de todos esses reis, nem os que vieram depois dele, Luís XV, XVI, Luís XVII, XVIII, não tiveram tantos poderes como Luís XIV. Luís XIV, ele estabeleceu o sol como símbolo do seu poder. Ele dizia, eu sou o rei, eu reino e governo, eu sou a lei. Um rei, uma lei. Então ele se definia dessa forma. E ai daquele que tentasse contrariar a sua palavra, uma ordem sua. Já sabe para onde ia. Ia para a guilhotina. Né? Ia para a forca. Ia para a roda do carrasco. E o machado, né, torar a cabeça. E naquela época, os calabouços eram cheios. As nossas colegas, as nossas amigas Luzinete e Geraldina, um abraço para vocês aí, obrigado pelo prestígio de vocês, estarem assistindo aí nossas aulas. Agradeço. Um abraço para todas vocês. Bem, gente, continuando a nossa aula, bem, foi esse processo de concentração de poderes políticos nas mãos desses reis, né, que, na verdade, resultou a formação do Estado moderno. Então, a modernidade, um novo pensamento, uma nova visão de mundo, quando depois, após o Renascimento, nós estudamos, veio a formação do Estado moderno, o fortalecimento do poder real, que é o poder dos reis, e aí vai se constituindo, se formando o que chamamos de absolutismo monárquico, que vigorou do século XVI até meados do século XVIII. Né? Destacamos para vocês aí o rei Luís XIV, que foi um cara que reinava com unhas e garras. Né? A França, durante o seu poder, durante o seu período que ele esteve no governo, a França era um país absoluto. Dando continuidade com a formação, então foram nesses reinos, como França, Espanha, Inglaterra, entre outros, Portugal, onde eram aplicadas muitas leis, muitas arrecadações de impostos, e passaram a ser controladas todas pelo aparelho administrativo do Estado, né, dos reis. Então o rei ele tinha lá os seus súditos, tinha os seus funcionários que trabalhavam arrecadando esses impostos, que cada vez mais enriquejavam a família real. E tem um detalhe, pessoal, que eu vou falar para vocês. Naquela época, o povo na França cada vez mais ficavam pobres e miseráveis, pagando mais impostos. E esses impostos só serviam para sustentar a realeza, sustentar o luxo, a riqueza, que toda a riqueza ia só para a realeza. E para aqueles que tinham títulos nobiliáticos, ou seja, um duque, um marquês, uma condessa, uma marquesa, essas pessoas que compravam esses títulos nobres, né, iam para as festas dentro do Palácio do Rei, ostentar. Então tudo isso era ostentado com o dinheiro dos impostos, de tudo que era arrecadado do povo. Como sabemos, né, sempre quem paga a conta é o povo, né, como está acontecendo hoje, nos dias atuais, não é verdade? Então, isso já é uma realidade que já existia lá na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna. E hoje, na Idade Contemporânea, nem se fala. Né? A gente é quem paga as contas
de quem está lá no poder. Então, dando continuidade aqui, a gente vai ver dentro de todo esse processo de absolutismo monárquico, vão surgir homens, filósofos, teóricos, que vão tentar explicar como surgiram esses poderes, a origem desses poderes, o fortalecimento do poder real. Então, dali, em meio a essa concentração de poderes, surgem filósofos que, por sua vez, irão tentar explicar a origem do poder real. Podemos citar, por exemplo, um forte nome, Thomas Hobbes, filósofo teórico inglês, que escreveu uma obra chamada O Leviatã. Essa obra, gente, esse nome, O Leviatã, é o nome de um monstro do caos sagrado. Lá no Antigo Testamento, no livro do Antigo Testamento, no livro de Jó, vocês podem encontrar lá falando sobre o Leviatã. Uma serpente marinha de 3 cabeças que habitou a ilha de Patmos, onde hoje é atualmente e a Síria. E lá, todo navio, toda embarcação que passava ali no Mediterrâneo, essa serpente marinha engolia esse monstro todo poderoso. Então Hobbes, ele escreve essa obra e ele compara o poder desse monstro, né, com o poder do rei. Vou falar para vocês daqui a pouco. Temos também o Nicolau Maquiavel, com sua obra O Príncipe, uma obra muito famosa, muito lida na literatura até hoje, que fala muito sobre o poder real. E os padres e bispos, padre e bispo, o Jean Bodin e Jacques Brissier, 2 padres franceses, com sua teoria da origem divina do poder real. Então, eu vou falar para vocês agora sobre Thomas Hobbes. Hobbes, esse filósofo teórico inglês, ele procurava justificar o poder do rei, que até, na verdade, é uma teoria bem aceitável, né? Não só eu, como alguns historiadores, nós concordamos com o que ele fala. Ele defendia o seguinte, que somente um rei forte, dotado de inteligência, poderoso, poderia governar e acabar com a anarquia da sociedade. Porque o que se via naquela época na Europa era uma anarquia. Essas cobranças de impostos, reis fazendo o que queriam, com seus poderes autoritários, e a sociedade ficando cada vez mais, quem era pobre ficando mais excluído. Então, existia um caos implantado na sociedade europeia neste momento. E os reis ficando mais poderosos a cada dia. Então, Thomas Hobbes, ele dizia, na verdade, eu vejo Luís XIV com o que Hobbes fala, um rei forte, poderoso. Assim ele podia sim governar. Ele dizia que eu reino e governo. Que o rei só para reinar e não governar não adianta. Ele tem que reinar, ele tem que ter pulso forte. Se for um rei fracote, todo mundo vai manipular. Vai manuseá-lo, vai manipulá-lo que nem uma marionete. Então Thomas Hobbes, quando ele escreveu essa obra, ele compara o poder do grande monstro poderoso, Leviatã, com o poder de um rei, que deveria ser assim, né? E ele afirma também, ele afirmava que, uma célebre frase dele, ele dizia assim, o homem é o lobo do próprio homem. Veja, um filósofo na Idade Moderna já tinha esta visão de que o homem, ele é o lobo do próprio homem. É simplesmente dizer para vocês o seguinte, vamos ver, se naquela época ele pensava dessa forma, os homens agiam dessa forma, é que Hobbes dizia o seguinte, que o homem parece que tinha voltado a uma sociedade, aquele estado primitivo animalizado. Mas por que ele afirmava isso? Ele afirmava isso porque o homem é quem destruía a si próprio, aos seus semelhantes. O homem, até hoje, ele faz isso. O homem constrói armas, seja biológicas, armas químicas, seja armas de fogo, o que seja, para destruir o próprio homem, destruir a natureza, o seu semelhante, faz guerras para destruir, provoca a destruição total
O homem que tem feito isso no nosso planeta. Então Hobbes já tinha essa visão naquela época. Ele já tinha essa visão de que o homem é o lobo do próprio homem. Ok? Bem, espero que vocês estejam entendendo, né? Estou explicando bem devagar, pausadamente, para que vocês entendam, compreendam o conteúdo. Tá? Essa minha explicação são a minha visão, né? A minha interpretação, e quero que vocês peguem essa visão também e tenham também a de vocês. Vocês possam construir o conhecimento de vocês aí, tá bom? Quando estiverem lendo e estudando. Vamos falar agora de um outro filósofo muito importante, que foi o Nicolau Maquiavel, filósofo italiano, escreveu uma obra chamada O Príncipe. Nicolau Maquiavel afirmava também que somente um príncipe forte, dotado de inteligência, poderia governar um Estado. Bem, até aí tudo bem. Então ele começa a falar mais adiante na sua obra, ele diz, e que, se fosse preciso ele utilizar da violência, ter que cometer suicídios, né, matar, para valer a sua autoridade, o rei teria que fazer isso. Então, ele na sua obra, eu estou somente simplificando, né, tirando a nata, o significado real, né, do que ele quis dizer com a interpretação dele daquela obra que ele escreveu, O Príncipe. E somente um príncipe forte, dotado de inteligência, poderia governar um Estado. Claro, ninguém fraco pode governar um Estado. Né? Então, vocês sabem muito bem o que eu quero dizer com isso. Né? Hoje a gente tem exemplos aí fora. Então, pegaram a visão aí? Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? As alunas Maria Clara da Silva Alves, né? Mandando um abraço para você também. A professora Roberta Giuliani, manda um abraço para todos vocês. Obrigado pelo prestígio de estar aí assistindo nossas aulas. Né? A rede de ensino também agradece. Secretaria de Educação. E os demais que fazem o corpo docente das escolas. A rede agradece. E a toda a equipe técnica que aqui está produzindo esse belíssimo trabalho junto a nós, professores. Então, um abraço para todos vocês. Vamos ver agora a história ali um pouquinho do Jean Bodin e o Jacques Bissier, né? Esses dois padres e bispos franceses, eles defendiam que a origem do poder real era de origem divina. Mas como, professor? Como é que pode ser isso? Será que o rei seria Deus aqui na Terra? Bem, questionamentos, indagações sobre isso sempre são feitas, né? Segundo esses dois filósofos, padres e filósofos franceses, eles afirmavam isso. Mas vejam, é uma teoria que não tem muito fundamento. Assim, para mim, como historiador, pesquisador, e muitos milhares que existem pelo mundo inteiro. Porque é o seguinte, ele afirmava que Deus dava o poder ao rei, e o rei reinava e governava pela sua vontade. E que aquele ou aqueles que desobedecessem às ordens dos reis, naquela época lá na Europa, estariam desobedecendo a Deus. Então eu não vejo fundamento nisso aí. Mas temos que respeitar o ponto de vista do filósofo daquela época. Né? Isso é o que eles afirmavam nas suas obras, no seu pensamento. Né? E, na verdade, o poder do rei não era pautado na religião. Antes, quando a Igreja Católica, durante a Idade Média, dominava, né? Muitos reis eram católicos, convertidos ao catolicismo, e viviam submissos à Igreja Católica. E quando surge a Idade Moderna, que vem o Estado moderno e o absolutismo, esses reis, eles começaram a caminhar com suas pernas próprias, adquirindo poderes e mais poderes. E a igreja vai passar um momento aí que ela vai se sentir um pouco ameaçada, jogada de lado. Quero mandar um abraço também para
Lacerda Silva, né? Um abraço aí para você que está acompanhando a gente. Obrigado pelo prestígio de vocês aí. Então, pegando a visão aí, os reis, nesse momento aí, eles adquiriam poderes e a igreja chegou a um certo ponto que a igreja ela passou a ficar um pouco separada do poder do rei. O rei reinava e governava e não estava obrigado, submisso mais à igreja. Então, vamos fazer uma revisão rapidamente, tá? Para que vocês, repassando o assunto para vocês, rapidamente, eu vou voltar aqui ao início da nossa aula. Certo? O absolutismo monárquico. Tá? Então vamos ver. Rapidamente. O conceito de absolutismo monárquico, vocês podem criar o de vocês. Tá? Em cima do meu, vocês podem refletir e interpretar. Tá? A priori, primeiro momento, está aí no texto, seria a total concentração de poderes nas mãos dos monarcas ou dos reis europeus. E vigorou durante o século XVI até o século XVIII. Ok? Os principais estados absolutistas da Europa foram Inglaterra, França, Espanha e Portugal, onde o absolutismo aí foi ferrenho, foi duro, né? Funcionou de verdade. Diante disso aí, foi nesse processo de concentração de poderes desses reis que se resultou a formação do Estado moderno, ok? E o Estado absolutista, ele vai se consolidar e se firmar. Dentro desse processo de acúmulo de poderes desses reis europeus, veio o quê? A aplicação dessas leis, a cobrança de tributos, de impostos. Então, tudo isso era feito por um conjunto de pessoas que trabalhavam, de funcionários para os reis. Ou seja, o corpo administrativo é quem controlava todo esse processo. Né? Mas a ordem, o poder, a decisão final estava nas mãos do rei. O rei reinava e governava. Vamos ver. Os teóricos absolutistas, em meio à concentração de tantos poderes, vai surgirem filósofos teóricos que vão tentar explicar como surgiu esse poder. Somente rapidamente, para a gente, temos o Thomas Hobbes, com a sua grande obra, O Leviatã. Temos o Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe. E os dois padres e bispos franceses, o Jacques Bissier e Jean Baudin, tá? Com a sua teoria da origem divina do poder real. Falando rapidamente sobre Maquiavel, Thomas Hobbes, né? Maquiavel depois. Thomas Hobbes, filósofo inglês, em sua obra O Leviatã, ele defendia que somente um rei forte, dotado de inteligência, poderia governar um Estado e acabar com toda a anarquia política e social, ou seja, da sociedade em geral. Só um homem forte poderia governar o Estado. Ou seja, o homem havia voltado ao instinto animal. Instinto quem construía armas para destruir a si próprio ou seus semelhantes. Já o Nicolau Maquiavel, filósofo italiano, com a sua obra O Príncipe, também afirmava que somente um príncipe forte, inteligente, poderia governar um Estado. E que se precisasse utilizar da violência para valer o seu poder, assim o faria. E para finalizar, temos Jean Baudin e Jacques Bissier, defendendo a teoria do poder de origem divina. Dizia que o rei governava pela vontade de Deus. E aquele que desobedecesse à vontade de Deus, estaria desobedecendo. A vontade dos reis estaria desobedecendo à vontade de Deus. Bem, gente, espero ter contribuído para vocês, o entendimento de vocês. Agradeço a atenção de vocês. Né? Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.